Olha aí, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, vai ficar em média 2,61% mais baixo em 2024 aqui na Bahia. Essa informação é da Secretaria da Fazenda do Estado, queda que é puxada pelos automóveis de passeio, que vão ter um recuo médio de 4,25% no imposto, e pelos utilitários, cuja redução vai ser de 5,22%. Outra boa notícia para os proprietários de veículos na Bahia é a possibilidade de pagamento do imposto à vista em qualquer instituição bancária via Pix. Sobre esta e outras novidades, a gente conversa agora com o secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manuel Vitório. Prazer recebê-lo. Seja bem-vindo sempre conosco. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês da Tarde FM. Prazer todo nosso. Deixa eu te perguntar logo por que o IPVA vai ficar mais barato ano que vem. Jefferson, nós temos uma variação, né, na base de cálculo para o recolhimento do IPVA, que é em cima da tabela FIPE. Então, a FIPE acompanha a variação de preço de mercado e, contados os períodos de 12 meses, né, até outubro, houve uma variação negativa, né? Houve uma queda no preço dos carros e, com isso, a base de cálculo fica menor e aí gera uma redução no valor a ser pago do IPVA. Também a outra notícia positiva é que, dentro dos estados da federação, né, para quem está até 7 de fevereiro, eu desconheço quem dá um maior desconto do que o estado da Bahia, que são 15% de desconto, né? Então, para quem quiser chegar no carnaval já livre do pagamento de PVA, ele tem digamos assim, um incentivo adicional, né? Além da redução da tabela, né? Ele pode ter mais 15% de desconto. Secretário, fim de ano, certamente balanços sendo feitos. Qual o nível de endividamento do Estado agora, nesse fechamento do ano, e qual também o nível de equilíbrio das contas públicas? Pessoal, olha, nós estamos fechando, eu estava ouvindo aqui, eu sou um ouvinte da rádio da Tarde FM, e eu estava ouvindo os comentários de Avena, né? E realmente a gente está fechando o ano com um cenário de Brasil bastante diferente. Nós acostumamos nos últimos 6 anos a trabalhar com um cenário de Brasil com perspectivas bastante negativas, o que nos deixava sempre em sobressalto. Hoje você tem uma queda de desemprego, você tem uma estabilidade, um controle da inflação, você tem um aumento de PIB, você tem uma série de perspectivas, né? Você tem uma descida, ainda que gradual, das taxas de juros. Isso acaba, claro, refletindo no ambiente econômico, e os tributos, eles rodam em cima do ambiente econômico. Agora, há ainda, né, uma herança deixada nos últimos tempos, com relação a uma herança que não foi muito boa, com relação à dificuldade fiscal, né? Tanto na União, como para os estados, como para os municípios, você tem uma preocupação fiscal. Quando a União se posiciona de que houve uma queda de arrecadação dos seus tributos, e aí você tem transferências obrigatórias que são expressivas, tanto para estados como para municípios, isso acaba afetando as contas do estado. Agora, o que a gente tem para anunciar, né, para os baianos é que, fiquem tranquilos, o estado da Bahia continua sendo um estado, como você viu aí, Jefferson, e está acompanhando, é um dos estados menos endividados do Brasil, né? Para os ouvintes que estão acompanhando a Tarde FM, para eles entenderem o que significa isso, se a Bahia, se fosse uma empresa que quisesse liquidar agora e quisesse pagar toda a sua dívida consolidada, a Bahia precisaria de menos de 30% da sua receita corrente líquida.
Enquanto, por exemplo, o estado de São Paulo, ele precisaria de quase 2 vezes a receita corrente líquida dele, ele não teria uma sua receita como que está. Um outro parâmetro também para a gente, que para a gente é muito importante, muito caro, é que nós continuamos sendo o segundo estado que mais investe no Brasil, né? Isso também é muito importante para movimentar a economia. Provavelmente, o Ernesto, que eu sei que acompanha bem também esses dados, é possível, Ernesto, que a gente chegue no final de 2023 com a Bahia como o segundo estado que mais investe no Brasil e provavelmente com o referente, né, o proporcional à somatória do terceiro e quarto juntos, para os senhores verem como a gente está ficando distante, né, colando com São Paulo, só disputa com São Paulo. Isso é importante, mas o governador Jerônimo Rodrigues disse que a gente tem tido essa toada, né, esse volume de investimento por muitos anos. Isso vai significa uma pressão no custeio. Porque quando você investe em mais hospitais, policlínicas, quando você aumenta a estrutura da educação para botar turno integral, quando você intensifica e melhora o aparelhamento da polícia, você necessariamente recai sobre um custeio maior. Então, o grande desafio dessa gestão, segundo o governador Jerônimo Rodrigues, não é simplesmente manter os investimentos em alta, é importante, a gente deve manter num nível muito bom, mas rodar, né, é um desafio de gestão para rodar todos esses equipamentos que durante esses anos foram construídos e foram disponibilizados para a população. Secretário, o Ernesto está nesse papo conosco e quer fazer uma pergunta para o senhor também. Então, secretário Manuel Vitório, primeiro a saudação de praxe, desejo que 2024 as melhores expectativas se confirmem, né? Mas eu queria lhe perguntar sobre como é que, entenda bem a pergunta, porque veja, eu estou falando com um secretário que está nesse ciclo de governo sob a liderança dos governadores do Partido dos Trabalhadores desde que foi o primeiro mandato de Wagner, acho que era secretário de administração e depois foi para a pasta da Fazenda. Então, o seu conhecimento acumulado aí ao longo de, já estamos 17 anos, né, sobre essa máquina é maior do que a maioria dos seus antecessores, naturalmente. Mas eu lhe pergunto, secretário, como é que a gente conseguiu se manter como o segundo estado que mais investe? E segundo, se a gente for observar valores nominais, se for na proporção, como São Paulo arrecada muito mais, proporcionalmente a Bahia estaria investindo muito mais do que São Paulo. Mas, sobretudo, nesses 6 últimos anos, como o senhor se referiu, porque a gente viu o ex-governador Rui Costa reclamando muito do atraso nas transferências obrigatórias, na queda bruta das transferências voluntárias, naquelas que o governo federal decide, né, encaminhar para os governos estaduais, e, ao mesmo tempo, todas as dificuldades criadas para que o governo da Bahia pudesse contrair empréstimos, precisou ir à justiça para conseguir fechar aquela operação com o Banco do Brasil. Apesar disso, esses indicadores da situação privilegiada do aspecto fiscal da Bahia são realmente impressionantes. Mas como é que se fez essa mágica? Então, a receita para dar certo é apertar o cinto em todas as torneiras, é isso? Mais ou menos. Uma das coisas, o governador Jacques Wagner, né, quando me convidou para a Fazenda, eu era secretário da administração, Ernesto, como você está se referindo, ele disse, olha, você vai deixar de ser demandante para ser ofertante. Então, você já sofreu as dores do lado de cá, vai ter a criatividade para prover. Todo mundo batendo no seu gabinete pelo tal do QCM, né? Mas o que aconteceu é que, quando eu entrei na Secretaria da Administração, uma preocupação que tive à época, e conversei muito com o então governador Jacques Wagner, era de se estabelecer alguma ação de qualificação do gasto público. Era muito tradicional você ter
e ainda é em alguns estados, enfim, no Brasil, quando você tem um processo de aperto de cintos, você fazer o contingenciamento. Mas o contingenciamento normalmente é meio geral e acaba atrapalhando muito o funcionamento da máquina, né? Quando eu vim para a Secretaria da Fazenda, e depois, já no governo Rui Costa, nós instituímos o Programa de Qualidade do Gasto Público e instituímos uma área específica para tratar da qualidade do gasto público. Então, esse foi o primeiro pilar. Com esse grupo de monitoramento, acompanhamento e aprovação, né, de ampliação, novos contratos, enfim, tudo passava por uma análise prévia e precisava ser justificado, nós conseguimos conter o custeio ordinário, aquele custeio da água, da luz, enfim, das aquisições, de contratações específicas, nós conseguimos conter fazendo uma boa disputa, né? Então, o Estado da Bahia, a partir daquele momento, quando teve problema de apertar o cinto, ela não fez um contingenciamento geral. Ela começou a fazer também sob o aspecto qualitativo, e não precisou mais fazer contingenciamento, né? Como você falou de acúmulo, esse grupo que está aí já tá trabalhando, é um grupo até pequeno, não chegam a 10 pessoas, mas conseguem fazer monitoramento e acompanhamento de vários contratos do Estado, enfim, não no aspecto de decisão da política da secretaria ou da decisão da secretaria, mas discutindo qual seria a melhor forma de fazer, né, aquele gasto. Então, isso gerou um espaço, né, dentro da despesa de diminuição de crescimento da despesa ordinária, o que abriu margem para você conseguir fazer investimentos. Isso foi um pilar. O segundo pilar foi o combate à sonegação e ao crime contra a ordem tributária. Nesse aspecto, eu digo que há saúdo e agradeço aos servidores da Secretaria da Fazenda, mas também, Ernesto, a gente ativou aqui uma experiência que o governo federal está fazendo agora, né? Está também replicando para ele agora, que é o Comitê de Recuperação de Ativos, o CIRA, que é uma atuação conjunta, envolve os poderes, né? O Ministério Público, o Executivo, o Tribunal de Justiça, a Polícia. Então, assim, o ambiente para a sonegação, né, para o crime contra a ordem tributária, ele começou a ficar um pouco mais apertado. E isso também fez com que a nossa performance de arrecadação melhorasse. Então, eu diria que são esses dois pilares principais, né? Secretário, para a gente encerrar, o Brasil fez história agora recentemente com a aprovação da reforma tributária, depois de décadas de discussão, tentativas frustradas, não é, ao longo desse tempo. E como é que o senhor avalia o impacto dessa reforma para as contas públicas da Bahia? O senhor vê com olhos positivos? Enfim, qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, o Brasil precisava de uma reforma tributária, até precisaria de uma reforma tributária mais ousada do que essa, mas foi a reforma possível de ser feita, mas era necessário, né? Para o contribuinte, há uma confusão muito grande, porque muita gente, nós criamos aqui na Secretaria da Fazenda o domicílio fiscal tributário para tentar orientar, tentar ter uma relação mais direta com o contribuinte, porque nós sabemos que o ICMS é um imposto muito complexo. Então, essa reforma, sob diversos aspectos, né, também o ICMS hoje é o maior imposto da federação, né, acumulado em todos os estados, né, contando todos os estados, somado todos os estados. Mas ele é um imposto que ele vai perdendo base de arrecadação. Vocês imaginem, antigamente uma base de arrecadação nossa importante era as ligações telefônicas, né, telecomunicações. Agora, com o WhatsApp, você não cobra nada. Então, você perde a base. O ano passado, o governo federal conseguiu reduzir
a nossa base também de energia elétrica, de combustíveis, enfim, é uma base que vai se deteriorando. E nós estamos num mundo cada vez mais pró-serviço. Então, futuramente, os estados iam ter problema. O único ponto que nos preocupa, Jefferson, a gente tem empreendido muitas discussões, o governador tem puxado para ele essas discussões, é que a guerra fiscal, embora ruim para o país, ela propiciou o estabelecimento e fixação de importantes empreendimentos na região do Nordeste, né? E a Bahia também. Então, é importante que o governo federal possa realmente assumir seu lugar, né, de promotor do desenvolvimento regional, né, para combater disparidades regionais, para que a gente, nesse processo, não venha perder competitividade na disputa com outras regiões para a fixação e ampliação de empreendimentos. Essa é agora é o nosso foco. Muito bem. Secretário Manuel Vitório, secretário da Fazenda do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Feliz 2024. Um abraço e até o ano que vem, então. Feliz 2024 para vocês e para todos os ouvintes da À Tarde FM. E para dizer para os baianos que muita luz, né? E que no começo do ano esse secretário da Fazenda vai estar no Bonfim, como todo ano, pedindo iluminação. Um abraço a todos, viu? Um abraço, bom dia. 8h52 na Tarde FM.